O Centro Cultural de Tucson, no Arizona, apresenta esta noite uma peça de teatro baseada em conceito bastante original. O texto que vai ser encenado aqui não possui um autor de fato. É inteiramente extraído de gravações das caixas pretas de aviões acidentados. Em cenário contendo um cockpit estilizado, os atores vão repetir, palavra por palavra, o diálogo verdadeiro entre os pilotos durante os minutos que antecederam a destruição de suas aeronaves. Ladies and gentlemen, welcome aboard. We'd like to ask that you direct your attention to the flight attendant in your cabin for some important safety information about our aircraft. To fasten your seatbelt, insert the metal fitting into the buckle, then pull the loose end to tighten the belt. To unfasten your seatbelt, lift the top portion of the buckle. There are clearly marked exit doors on each side of the airplane and window exits over the wings. In the event of a power loss, an escape path or emergency lighting system will direct you to all exits. So sit back, relax, and enjoy your flight this evening. V1, rotate. V2. All the birds. A lot of birds here. Damn! Oh, we took one. What do I got? No, we took 2 of them. We got 2 motors. Flight start. Roger that. Take me to override. Go to the override. On the Elmendorf Tower, Euclid 27 Heavy. We've lost number 2 engine. We've taken some birds. You're in override. There's the rudder. Got it. You're in override. Starting jump fuel. Start dumping. Euclid 27 Heavy, roger. Sand tensions. Euclid 27 Heavy coming back round for emergency return. Lower the nose. Lower the nose. Lower the nose. Oh, my God. Oh, shit. Okay, give it all you got. Give it all you got. Give it all you got. 27 Heavy emergency. Crash landing. We're going down. Landing. Crash landing. We're going in. We're going down. We're going in. We out of the hold yet? No, just going down to 8,000. And another 10 minutes, they said. Oops. Oh, I was trying to keep it at 180. we knew we'd do that. Shit. Okay, Shit. okay. All right, mellow it out, man. Okay. Mellow it out. Okay. All right, autopilot's Okay. disengaged. All right, nice and easy. Okay. Sansu masko tsukete kudasai. Seat beltを締めてください。この飛行機は緊急着陸いたします。Those passengers who accompany babies, nearby passengers, please be ready. Lower nose. Yes, sir. Baby hopeless. There's a mountain. Raise nose. Control to the right. Raise nose. We might hit the mountain. Yes, sir. Right turn. Max power. Power. Oh. Max power. Max power, max power. Speed, increase the speed. Speed is 220 knots. Do not lower nose. Increase the speed. Yes, sir. It's going down. Yes, sir. Raise nose, Um acidente de avião é um acontecimento trágico que mexe instantaneamente com a vida de centenas de pessoas. No aeroporto, a tristeza dos parentes e amigos é sempre comovente, já que é tão fácil nos identificarmos com eles. No lugar onde ocorreu o acidente, podemos imaginar o horror ao ver o balé de homens com trajes brancos. Esta imensa emoção, no entanto, acabamos dissimulando ao esquecer de propósito as vítimas, o sangue e as lágrimas, para falar dos acidentes de avião à maneira dos profissionais de segurança aérea, ou seja, fria e tecnicamente. Precisamos ir para o campo, na Inglaterra, perto de Manchester, para encontrar o mais famoso teórico de acidentologia aeronáutica.
James Reason inventou uma teoria geral que é uma referência nesse assunto. Em inglês, ele é chamado de Swiss Cheese Man, o homem queijo suíço. The Swiss cheese metaphor is a self-telling story. It says that you have slices of cheese, Swiss cheese, Emmental, and it's not cheddar. There are holes in it. And at one end, there are the hazards and the dangers, and at the other, there are the potential victims. Aqui temos em 3 dimensões o modelo de James Reason. Entre o avião à esquerda e o possível acidente à direita, há todos os elementos da segurança aérea. Os construtores, as companhias, os órgãos reguladores, os pilotos, a tecnologia, a regulamentação. Cada uma destas placas, se estiver desempenhando corretamente sua função, constitui uma proteção contra o acidente. These are all defenses, but they are heterogeneous. There are different kinds of defenses. So each bad accident teaches us important lessons about the missing defenses. And so gradually, as time passes, people build more and more defenses, and obviously with the increasing power of technology and computers. Mas evidentemente, o que caracteriza as fatias de queijo suíço são os buracos. There are always going to be holes. One is because the people at the sharp end, the pilots, the air traffic controllers, may make an error or commit a procedural violation, which opens a gap in the defense, usually quite short-lived. Assim, mesmo se uma das placas tem um buraco, ou seja, a existência de um erro, as outras representam possibilidade de impedir o acidente. There might be an error made by a pilot or an air traffic controller, but this is caught by the next layer of defense. So the only way that something bad can happen to a complex, well-defended system is when the gaps in the defenses line up to allow some trajectory of an accident to pass through. But because there are many, many layers of defenses, these are very rare events. And it's very difficult indeed, as the statistics show, to cause a fatal accident in an aircraft. And when it does, it requires an almost diabolical combination of weaknesses and gaps and absences in these many, many, many layers of defense. De todas estas placas, vamos examinar 3 em detalhes: o avião, os pilotos e a companhia aérea, com um objetivo: compreender o que elas fazem para reduzir ao máximo o número de buracos. Primeira linha de defesa do sistema: o avião em si. Hoje, no mundo ocidental, há 2 construtores de grandes aviões de carreira, a Boeing, nos Estados Unidos, e a Airbus, na Europa. O que os fabricantes fazem para garantir a segurança de seus aviões, de modo a produzir máquinas não apenas bem concebidas, mas também corretamente fabricadas? Resposta: ambos agem praticamente da mesma forma, como mostra a sequência que se segue, filmada em Seattle e em Toulouse, mas montada de forma a parecer que se trata de um único construtor, que poderíamos chamar talvez de Bobus ou Airing. An airplane isn't like a car. When it has a problem, it doesn't pull off the side of the road. It falls out of the sky. Il y a un rapport à la machine, un rapport à la sécurité, un rapport au fait d'embarquer des passagers, qui est pas simplement construire des choses pour un usage courant. Il y a un respect à avoir sur l'ensemble des règles fondamentales de réalisation des avions qui, je pense, fait une différence par rapport à l'industrie. Ce qu'on fait sur ce poste-là, par exemple, c'est de venir assembler la voilure avec le fuselage et on vient installer 4834 fixations, c'est le nombre exact. Primeiro princípio de construção. Durante a fabricação, tudo é previsto, descrito e obrigatório. O improviso, por maior que seja o talento individual, é formalmente proibido. Donc on va retrouver dans ce document l'ensemble des opérations, l'ensemble des outillages, l'ensemble des fixations, l'ensemble des procédés que l'on doit employer. Chacun des trous sera inspecté un à un. Chacun des trous recevra une attestation de conformité et sera contrôlé sur toutes les coutures. Segundo princípio de construção. Toda operação de fabricação é responsabilidade direta de seu autor. Os aviões modernos nunca são construídos de forma anônima. This is an official record that will go along for the life of the aircraft. It more or less identifies me as the mechanic as performing that operation.
Then I'll go ahead and I'll put it to the A&I system, which is an electronic system that we notify inspection that the work has been performed, and they will come out and inspect the job. Terceiro princípio, a rastreabilidade. Ao longo de toda a vida de um avião, deve ser possível voltar e reconstituir, mesmo 25 anos depois, a maneira como cada opération foi réalisée. Ça peut aller jusqu'à la traçabilité de l'outillage. En l'occurrence, c'est une clé dynamométrique. Ce sont des outillages d'une précision assez importante. Et vous avez par exemple ici le numéro individuel de la clé, ainsi que sa date d'étalonnage. Son numéro figure sur la boîte. C'est ce type de numéro qui figure sur la fiche de traçabilité 933 141 04 75. C'est exactement cette clé. Quarto e último princípio. Não se inspeciona somente o produto terminado, mas também cada operação de fabricação, separadamente. I'm a quality assurance inspector. We do various inspections on the flight controls, the electrical, the hydraulics. Aqui também, todos os responsáveis têm nome. Parece até haver uma solenidade permeando todo o processo. If it meets all the conformities of the drawings and specifications, then we buy it off with our stamp. I've had the same number for over 15 years. I'm responsible for the stamp, and I keep it under lock and key at night when I go home. So if you made a mistake, it can be traced back to you? It sure can. So I make sure everything's right before I put my final acceptance stamp on it. You can't say that happens on anything else. You put a toaster into the line, it comes out at the end, and they put their UAL inspector tab on it, and they check it once and plug it in. We check it thousands of times, plug it in several times before we ever fly it, and then we check all those systems again as we fly the airplane. So no, this is nothing like your traditional industrial inspection process on airplanes. Can't be. Too many lives are at stake. Certo, mas devemos concluir a partir disto que os aviões modernos são máquinas perfeitas? No. As long as human beings are involved, there is no such thing as a perfect machine. All machines will have flaws and faults in them. What we can do is to make sure that the faults and flaws that we know of can be addressed and minimized. For example, every single takeoff that a commercial transport makes today has takeoff speeds selected in such a way that should the most critical engine stop working at the worst place on the runway, the airplane can still safely take off. So, worst case scenario, everything is still safe. There were 18 million takeoffs in the last 12 months. That worst case happened 200 times. All 200 of them still successfully took off, were able to fly the pattern, come home, and safely land. So the fundamental design has an awful lot of safety built into it. As cinematecas dos dois construtores estão cheias de imagens que mostram seus aviões sendo levados aos limites mais extremos. Infelizes máquinas sendo afogadas, refrigeradas, dobradas, superaquecidas, entortadas em todos os sentidos, mas saindo sempre vitoriosas. Todo esse trabalho não pode deixar de ser relacionado a uma estatística simples. Em 1945, com os primeiros aviões a hélice, havia um acidente a cada 10 mil decolagens. Depois, com o jato, no fim dos anos 50, passou-se para um acidente a cada 100 mil decolagens. E hoje, com os aviões modernos, há um pouco menos de um acidente a cada 1 milhão de decolagens. Progresso considerável, mas entre os construtores, ainda há gente que pretende melhorá-lo. What we try to do is identify any possible threat, then design to eliminate that threat, whatever it is. We recently encountered a thunderstorm in Indonesia that was the worst one that's ever been recorded in history. So if you design for the worst one that's ever been recorded in history, and now here's one that's even bigger, you may or may not be able to prevent an accident.
Les statistiques montrent que les principales causes d'accidents ne sont pas liées à des problèmes sur l'avion lui-même, des déficiences mécaniques, des déficiences des ordinateurs, mais qu'environ 70% des accidents sont attribués à des erreurs humaines, des erreurs opérationnelles. 10, 11, 12%, ça dépend. Comme il y a très peu d'accidents, les chiffres varient très vite d'un accident à l'autre. 10% sont attribués à des causes, disons, purement mécaniques, purement avion. The airplane is designed, it's operated by some 600 different airlines that are Boeing customers, for example. They represent probably 150,000 different flight crews, 250,000 or so mechanics, any one of whom could make a mistake. Há, portanto, um certo aspecto de tentativa e erro na forma como os construtores absorvem a experiência dos acidentes. É como um jogo de esconde-esconde entre a infinita imaginação da realidade para fabricar perigos imprevistos e a inteligência dos engenheiros para impedi-los. Les familles d'accidents les plus fréquentes sont tout à fait identifiées. Ce sont les avions qui rentrent dans la montagne, enfin du moins les avions qui rentrent dans le sol alors qu'ils sont parfaitement contrôlables et contrôlés. C'est la famille la plus importante. No dia 6 de agosto de 1997, um Boeing 747 da Korean Airlines se preparava para pousar no aeroporto de Guam, no Pacífico. Através da chuva e da neblina, a tripulação fez as manobras de aterrissagem sem ter muita visibilidade. Só que o sistema de controle de tráfego aéreo do aeroporto estava sob manutenção. A tripulação do 747 não percebeu e continuou a voar baixo demais. Em 1997, os aviões de carreira não tinham a bordo nenhum meio para detectar a proximidade de um obstáculo no percurso. A perfectly flyable airplane flies into the side of a mountain. We've understood now what causes that. And we have new devices that we're putting in airplanes called Enhanced Ground Proximity Warning. Using satellite technology, we can now have a database that has the ground, and the computers on the aircraft compare where the aircraft is, what its elevation is with that ground map. That's the depiction of the mountain as it's coming toward us. The green is below us, the yellow is close to us, and red indicates the terrain is above us. Let me shift the scale here a little bit. And as we get closer, we will be given some oral warnings as well as the visual depiction of the mountain ahead of us. So it's pretty hard to miss. Flight crew, even in where we can't see out the window in instrument conditions, will get this display indicating that the terrain here is in conflict. Caution, terrain. Caution, terrain. Purpose of the Enhanced Ground Proximity Warning System is to eliminate or reduce the occurrence of what we call controlled flight into terrain accidents, which in the late 60s and terrain. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. In the late 60s and early 70s, we had a number of accidents, somewhere roughly 5 to 8 a year in the jet transport community, where flight crews in instrument conditions would become disoriented or lose their situational awareness and inadvertently fly into the terrain. Perna tem que ser muito bem cuidada. Ah, gente, com as pernas sempre tem uma coisinha a mais, né? Eu passo um belo hidratante para as pernas ficarem bonitas. Malhar também para deixar a perna torneada. Uma perna de fora com uma roupa legal, uma pele bem cuidada, valoriza o look. E um bom hidratante é aquela coisa que é essencial. Afinal, pele bem cuidada nunca sai de moda. O que faz você feliz? Adivinhar desejo? Estalinho de beijo? Amar de paixão? Arroz com feijão? Uma bela salada? Miolo de pão? Ou é macarronada? Brincar de nada? Fazer de tudo? Fazer o que você sempre quis? Me diz, o que faz você feliz? Também faz alguém feliz? Pão de Açúcar, lugar de gente feliz.
partir desta quarta, moda também se escreve com outras 4 letras. São Paulo Fashion Week. Cobertura na TV e na web com tudo sobre as tendências que vão dominar a próxima estação. Flashes de hora em hora dos bastidores e passarelas do pavilhão da Bienal. 2 edições de luxo do GNT Fashion com os destaques e matérias de Lilian Patti e Mariana Weicker. Na internet, você tem ainda mais bastidores e flagras exclusivos. Na TV e na web, o São Paulo Fashion Week é pra você entrar na moda. Vocês têm uma ideia de onde é que nós estamos? Abre. Descubra com Olivier os sabores que a França reserva aos apaixonados por culinária e boas histórias. Nós temos esse barco só para nós. É a nova temporada do Diário de Olivier, começando em grande estilo. Dia 24, 10h30 da noite. Na noite de 20 de janeiro de 1992, um Airbus A320 iniciou as manobras sem visibilidade para pousar no aeroporto de Estrasburgo. A tripulação selecionou no computador de bordo, por engano, um nível de descida alto demais. Análises após a tragédia apontaram divergência em relação às razões deste erro. A tripulação estaria mal treinada ou a ergonomia era muito complicada? O avião voou baixo demais e bateu no Monte Saint-Odile. 87 mortos. A Airbus, então, prepara um sistema de alerta de proximidade ao solo. Está sendo aperfeiçoado neste simulador de voo. Il est important que les informations soient accessibles immédiatement et que le pilote n'ait pas besoin d'avoir un recours à des calculs, des raisonnements peut-être un peu trop sophistiqués dans des situations où il n'a pas forcément le temps ou les ressources même mentales pour réaliser ces calculs. Ce que les constructeurs essaient de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de fournir des informations directement accessibles, de manière la plus naturelle possible, c'est-à-dire représenter des figurations proches de la réalité. Donc, si vous regardez l'interface, vous avez un tracé vert qui constitue la trajectoire de l'avion. En marron, vous avez visualisation naturelle du terrain. Nous avons conscience du fait qu'en donnant aux pilotes des représentations qui sont aussi les plus naturelles possibles, les plus proches de la réalité, ils vont avoir tendance, naturellement, comme tout humain, à faire confiance à ces représentations. Donc ce que l'on essaie de faire, c'est d'avoir des représentations qui sont effectivement naturelles et qui ne sont pas tout de même la réalité. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas une cartographie telle que vous la voyez à l'extérieur, avec des pentes telles que vous les voyez, exactement une figuration du relief. Vous avez toujours des figurations qui restent symbologiques et qui ne sont pas... c'est pas un jeu vidéo, quoi, c'est très clair. Et on essaie surtout de faire en sorte que le pilote puisse garder un esprit critique par rapport à ces interfaces en lui montrant que ce n'est que de la surveillance. Ça vous le forcez à se faire quand même sa propre représentation mentale de ces situations? On le force à avoir du recul par rapport aux interfaces qu'il regarde. Os construtores nos levam agora à parte frontal do veículo, a cabine de comando. Seja um verdadeiro avião, ou como neste caso, um simulador de voo, aqui fica o elemento humano, demasiadamente humano do sistema. O piloto, ou melhor, os pilotos. Tradicionalmente, eles são cuidadosamente selecionados e muito bem formados no plano técnico. As grandes companhias gastam, assim, fortunas para treinar sem descanso seus pilotos, para serem capazes de enfrentar todo tipo de situação de emergência. Feu, réacteur droit. Scénario positif. Procédure EGTR droit. Reçu. Automanette droit. Droit, off. Le droit. Droit réduit. Et le droit. Droit réduit. Isso tudo nos dá a impressão de que eles possuem um absoluto domínio da situação, além de um extraordinário sangue frio no simulador. Mas, na realidade, os acidentes às vezes são causados porque os pilotos perdem a cabeça. Assim, da mesma forma que os engenheiros tentam fabricar os melhores aviões possíveis,
há uma parte da aeronáutica cuja missão é tentar entender o que se passa na cabine de comando e na cabeça dos pilotos. Dans les années 20, on était complètement sélection égale facteur humain. Il suffit de bien chercher les opérateurs pour qu'on ait des opérateurs parfaits. Cette idée, on a vite fait le tour, elle est bonne, mais elle ne garantit pas l'absence d'accident, même chez les bons opérateurs. Donc on a été obligé d'ajouter des couches. Alors, la deuxième couche qu'on a ajoutée dans l'histoire facteur humain en aéronautique, mais pas qu'en aéronautique, c'est l'ergonomie. On a dit, il ne faut pas simplement sélectionner les gens, il faut faire des outils qui leur soient bien adaptés et que les lettres ne soient pas si petites qu'on n'arrive pas à les lire sur le système. On s'est encore rendu compte qu'il restait des accidents. Les accidents, pour une partie d'entre eux, ils portaient sur des gens qui étaient très bien formés, super pros, mais qui se discutaient dans le cockpit parce qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux, qui ne savaient pas régler leurs conflits et qui, par la problématique que ça a créé dans le cockpit,